Brasil entrou na fase do salve-se quem puder. A Câmara dos Deputados, com os seus projetos bomba, estão ameaçando jogar essas bombas sobre a presidência da República. O Senado, mais cortês, foi lá, através do seu presidente Renan Calheiros, e apresentou uma pauta de 28 reivindicações, muito parecida com aquelas pautas de assembleia de sindicatos. Já a presidência da República busca frear os empréstimos dos estados junto aos bancos internacionais para que não falte crédito para ele, governo federal. É o salve-se quem puder. As leis eleitorais cada vez estão mais rígidas e cada vez nós elegemos mais pessoas sem a menor condição de legislar. Por exemplo, ou alguém acha que um lutador de boxe, um palhaço que sempre atuou no circo, um artista de televisão que faz alguns esquetes muito interessantes, possa fazer leis para a nação. É claro que não. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Nós precisamos de levar para o poder as boas cabeças desse país. Mas as boas cabeças desse país, com certeza, não se interessam em entrar nesse métier onde as coisas são escusas, onde os diálogos não são republicanos e muito menos publicáveis. O Brasil ainda tem um longo caminho pela frente. Muita coisa precisa ser feita para que nós possamos ser chamados de uma nação séria e respeitável. Pense nisso. Este é o programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade aqui da nossa cidade, um advogado atuante e que vem militando nos corredores da advocacia, sempre preocupado muito mais com a classe do que com a sua própria carreira. Estou falando do advogado Paulo Roberto Fioroto Rodrigues Júnior. É nome de ministro, mas ele prefere ser chamado de Paulo Fioroto. Muito obrigado por ter vindo, doutor. É uma honra te receber aqui. A honra é minha. Obrigado eu, Jonas. É um prazer estar podendo bater um papo com você nessa tarde. A honra é toda nossa, e eu pergunto para você de cara, como está a advocacia em nossa cidade? A advocacia no Guarujá é mais difícil que em outro lugar, na sua opinião? Na minha opinião, não. Eu acho que a advocacia é semelhante no país inteiro. O que muda, eventualmente, é os problemas a serem enfrentados. Eu acho que cada região tem a sua característica própria, e em função disso, o exercício da advocacia se molda de acordo com a necessidade de cada região. Aqui no Guarujá, eu vejo uma advocacia muito voltada para o social. O advogado, ele é combatente, combativo, ele está preocupado e se volta, muitas vezes, aos problemas da sociedade. Então, eu não vejo muita dificuldade no advogado. É evidente que o enfrentamento que se tem e a barreira maior pode ser, uma vez ou outra, pelo Estado, mas o advogado combativo mesmo, aquele que é conhecedor das suas leis e de suas prerrogativas, exerce de forma tranquila e pacífica. Então, você falou de prerrogativa. As prerrogativas do Guarujá, como elas andam, são as reivindicações do advogado do Guarujá, o contato do advogado do Guarujá com os órgãos que regulam a profissão, tem sido um bom relacionamento? Olha, eu digo que é feito hoje de afagos, na minha humilde opinião. Eu entendo que há necessidade de se ter, primeira coisa, um distanciamento das instituições judiciárias, mas ao mesmo tempo tem que ter uma conexão e entendimento entre elas. O tripé da justiça, Evidente. Que é formado pelo acusador, no caso a promotoria, o advogado que é o defensor, o juiz que é quem vai... Esse tripé, para ser perfeito, tem que haver respeito e entendimento entre as três partes. Sem dúvida alguma, é necessário. Existe o respeito, mas no que tange a prerrogativas, ao respeito a prerrogativas do advogado, há muita violação. No Guarujá nós vemos, infelizmente, muita violação. Falta um pouco também, por parte do colega, do profissional advogado, reclamar, reivindicar e municiar o nosso órgão de classe para que possa atuar com mais concisão no que se refere à observância dos direitos e prerrogativas do advogado. Exemplos há inúmeros, se você questionar qualquer colega que de fato encosta sua barriga no balcão, que são aqueles advogados que frequentam
Mas, esse termo é antigo, né? Aquele termo que é bem põe a antigo. barriga no balcão. É o tempo que eu já tenho desde o meu primeiro ano de faculdade, né? Desde o meu primeiro ano de faculdade eu já estagio na área, sempre me preocupei em estar atuando na área jurídica e conheço o balcão desde a minha primeira semana de estágio profissional. É gostoso, né? O balcão é gostoso. É muito bom. Eu acho que a proximidade... Aí você começa a exercer a advocacia. Eu entendo dessa maneira. Não só no peticionar, não só no estudar, não só no desenvolver de teses jurídicas, mas... E aí você forma a sua base teórica. Sem dúvida. A sua parte prática é no Sem balcão, dúvida. é quando você entra na sala do juiz, é quando você vai a uma audiência. Sim. Aí que você começa a sentir... Evidente. E eu acho que o processualista, ele surge ali. Eu acho que o balcão, a ida ao fórum, a militância contenciosa, ela conduz ao surgimento de um bom processualista. Eu acho que é fundamental. Se você quer atuar na seara processual, é condição sine qua non frequentar o fórum. Já pensou você na primeira audiência da sua vida e o juiz vira e fala remissivas, doutor? Você fala sim. Na minha primeira audiência foi uma trabalhista e houve esse questionamento. Ele falou, remissivas, doutor? Não, sim, remissivas. O que é remissivas? Vou ver depois no dicionário, mas é remissivas. Sim, minhas razões foram remissivas no final. Faz parte? Faz parte. Já viu algum advogado entrar com um corpus Christi em vez de um habeas corpus, não? Eu já ouvi falar, mas eu não sou testemunha desse fato, não. Não? Já ouvi falar. É possível que aconteça? É possível, mas eu, como sou muito corporativista, vai ser difícil você extrair esse tipo de informação da minha pessoa. Não, mas eu acho que o folclore faz parte até da brincadeira. Né? Dizem que o advogado é um ser sisudo, carrancudo. Eu nunca fui. Eu sempre levei o negócio meio que na esportiva, porque eu acho que é a melhor forma de você criar um relacionamento tanto com o juiz quanto com o cliente. Evidente. É você não levar ferro e fogo, não querer resolver os problemas do mundo num caso só. Ou não? Eu concordo plenamente. Porque tem gente que quer resolver tudo no mesmo dia. Calma. Não há necessidade, né? Até porque a regra processual nos dá prazo para atuar. Então, acho que é importante o advogado, quando recebe uma informação, digeri-la, analisá-la e, a posteriori, dentro do seu prazo legal, se manifestar. Então, eu concordo plenamente com você. Qual o futuro da advocacia, doutor? O futuro da advocacia, eu entendo que tendencia a um dos pilares do Estado, que é a impessoalidade. No momento em que nós, hoje, estamos atravessando no início uma transição para o peticionamento eletrônico, ou seja, hoje se você entrar no fórum, Jonas, você vai ver que há seguramente uma considerável redução de frequência do advogado no fórum, ainda existe, lógico, nós vamos ao fórum ainda, porque o processo físico ainda tramita, mas o procedimento eletrônico ele está afastando o profissional do fórum, o que, ao meu ver, vai levar no futuro o contato entre servidor e advogado vai chegar no famoso chat online que nós temos hoje na relação consumerista. Vai ser só eletrônico? Eu creio que só eletrônico. E por isso que é importante chamar a atenção para o jovem advogado, principalmente o jovem advogado, que ele tenha sensível conhecimento dos seus direitos e das suas prerrogativas. Estão estampados na nossa lei federal, que é 8.506, 8.906 de 94. Isso. Está no número também, né? A gente fala o número e quem quiser que consulte para ver se é verdade ou não. Não, sem dúvida, mas é verdade. Eu, como membro de prerrogativa, deveria saber de cor e salteado, mas é 8.906 de 94. A advocacia sempre foi uma grande paixão, talvez até de poucos nesse país. Nós tivemos Saulo Ramos, Paulo Brossati, tivemos grandes advogados, né? Sim. Troncoso Pérez, sim, a quem eu tive a honra de conhecer pessoalmente. A vantagem de ser velho é essa, viu? Nós conhecemos esses monstros aí, não peguei o Rui Barbosa, não sou da época do Rui Barbosa. Nem estava na cerimônia da oração aos moços. Sim. Mas nós tivemos grandes advogados nesse país. Por que não temos mais esses nomes, não temos mais essas pessoas que eram chamados a todo instante para estar nos canais de televisão, nos telejornais, dizendo, olha, isso está correto, isso não é assim, a Constituição diz isso, mas por que não existe mais, na sua opinião, esse tipo de advogado que eram a pleiade? Mas Thomas Bastos acho que foi o último, né? Sim. Eu entendo que existe ainda, Jonas, mas você está falando... Com notoriedade, não. Não, eu até devo discordar, de certo ponto, da sua opinião, respeitando, evidentemente, sim, mas hoje nós estamos falando de um mundo jurídico muito maior. A advocacia hoje insere no mercado de trabalho uma conta que eu confesso não saber de quantos advogados vem para o mundo jurídico. A verdade é que Fala-se 300 mil no estado de São Paulo. Provavelmente, já passamos isso. Pela nossa contagem do número da carteira profissional,
nós já estamos margeando os 380 mil advogados inscritos no quadro da ordem, desde que se instituiu a inscrição. Mas não esqueça que os velhinhos já não atuam mais. Já não atuam mais, mas hoje a quantidade de profissionais, a quantidade de universidades é muito maior, né? Naquela época era restrita, e quando se abriu os cursos jurídicos, de lá até hoje, nós tínhamos, falando em São Paulo, tinha-se a USP, depois a PUC, depois veio o Mackenzie, né? Mackenzie. O Colégio Presbiteriano. PUC, Mackenzie e USP eram basicamente... Basicamente. Hoje nós temos uma gama... A quarta foi a FIEL, a Fundação Instituto de Ensino para Osasco, que o Bradesco fundou lá em Osasco, foi a quarta. E aí depois começou a proliferar. Hoje no Guarujá são 3 universidades, duas com 2 turmas de direito, que pelo menos anualmente insere uma turma... De direito no Guarujá, 2? De direito no Guarujá são 2 faculdades. 2. Uniesp e UNAERP. E Uniesp e UNAERP, que tem a faculdade de direito. Enviam muitos profissionais, muitos 100 por ano, mais ou menos, é colocado no mercado? Não diria 100 por ano, porque a ordem o exame da ordem, ele realmente é muito restritivo. 100 bacharéis... Sim, em número de bacharelado, eu creio que o número deve ser mais ou menos isso. Exame da ordem, doutor. Qual é a sua visão do exame da ordem? O exame da ordem eu acho necessário, sou a favor, até pelo número de universidades, eu acho que ajuda a selecionar o profissional que quer entrar na advocacia. Até porque o bacharel sem a OAB, hoje, ele até como estagiário consegue, creio eu, comprovar um período para que possa ingressar na magistratura, na defensoria pública ou até no Ministério Público. Qual estágio agora, ele consegue? Para a advocacia é necessário passar para a ordem. Eu sou a favor, apesar de considerar que o próprio mercado seleciona o profissional que atua aí fora. Mas eu acho salutar o exame da ordem, eu sou plenamente a favor, passei por ele, enfrentei, confesso que não foi no primeiro exame que eu fui aprovado, mas não renego a necessidade. Nós teremos na Câmara dos Deputados colocado em pauta um projeto que tem, né, a intenção de terminar com o exame de ordem. Esse é um projeto que está lá há 11 ou 12 anos e o Eduardo Cunha, que é o atual presidente da Câmara, prometeu que todos os processos acima de 5 anos seriam colocados em votação esse ano. Sim. Você entende positiva essa votação, pelo menos para que se tire isso, dê o que der? Então, para que se acelere a pauta, eu acho positivo. Se um projeto de lei tem que ser discutido pela Casa, eu acho importante, é fundamental. Agora, cabe à sociedade, cabe à advocacia, quer dizer, eu acho que seria um desastre para a advocacia acabar com o exame de ordem. Eu também estou da mesma forma. E geralmente quem defende o fim do exame de ordem é quem já fez mais de 5 e não conseguiu passar. Realmente é uma coisa complicada e isso faz parte do ordenamento jurídico nosso hoje. O exame de ordem faz parte disso. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. De volta para o segundo bloco do programa, do jeito do Jonas. Eu quero falar para você de Ravena Produtos Profissionais para Beleza. Ravena Produtos Profissionais para salão, para salões de beleza. Estamos implantando no Guarujá, em toda a Baixada Santista, um novo modelo de produtos para o seu salão de beleza, para o seu salão de cabeleireiro. Aguarde mais um pouquinho, a Ravena vem aí com grandes novidades. Batendo um papo gostoso hoje aqui com o advogado Paulo Fiorotto, ele que é um advogado militante aqui na cidade do Guarujá e é muito bom, nós ouvimos principalmente os jovens, aqueles que estão chegando, que estão com todo o gás, com toda a vontade e tem muito a ensinar, não só a nós mais velhos, como a toda a sociedade. Uma coisa que eu queria te perguntar como advogado, essa questão da advocacia gratuita, essas pessoas que fazem por caridade os atendimentos, às vezes em igreja, às vezes na sede da Associação Moradores de
bairro e tal. E isso fere algum tipo de ética, na sua opinião? Isso deveria ser feito como é ou deveria ser feito pelo Estado, remunerando advogados? Tem alguma visão sobre isso? Olha, Jonas, você está falando da advocacia pro bono. A advocacia pro bono, hoje existe um projeto de lei, já tramitando na Câmara, inclusive existe uma análise feita pelo Conselho de Ética Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A tendência é que a advocacia pro bono seja aprovada pela Ordem dos Advogados do Brasil e deixe de ser uma atitude antiética. Mas quando você fala em pro bono, você fala em sucumbência. A maioria dos casos não tem sucumbência, é um serviço a fundo perdido. Evidente. Eu faço parte do Instituto Pro Bono, que é um instituto criado pelo Ives Gandra Martins e incorpora outros profissionais de bom nível intelectual, principalmente na atuação em favor de associações, entidades de classes, em que não é prestigiado a sucumbência, a verba sucumbencial. Sim. O grande celeuma está justamente nisso, você prestar um assistencialismo para quem precisa e ser beneficiado por uma sucumbência em alguma monta considerável, o que pode te levar a um enfrentamento, uma oposição de algum colega. Isso eu acho uma questão ética. Agora, com relação ao assistencialismo que se faz, eu acho que nós temos que ampliar, principalmente falando em Guarujá, tem que ser ampliado. A OAB tem um projeto de lei pronto, muito bem elaborado, e já foi encaminhado à Prefeitura no sentido de prestar pela Prefeitura do Guarujá, num convênio, assistência aos mais carentes. A OAB sempre fez isso, fez com muita maestria, todos os advogados, praticamente na grande maioria do Guarujá, sempre se prestaram a servir a assistência judiciária. Hoje é a Defensoria Pública responsável por isso, pela seleção dos assistidos, dos jurisdicionados, e é a Defensoria quem nomeia os advogados, esses inscritos no programa de assessoria judiciária gratuita. Agora, o advogado é remunerado pelo Estado, confesso que mal remunerado pelo Estado, muito até mal. O motivo que me fez sair dessa assistência, penso que comparando o salário ou o recebimento de um defensor público hoje, que num concurso que foi aberto essa semana, o inicial é mais de R$18.000 para um defensor público, enquanto um advogado vai atuar através do Estado, pelo mesmo convênio de defensoria pública, atua R$700 no máximo, no pico. E olha lá, se ganhar R$700, no pico. E um detalhe importante, o defensor ganha mensalmente para exercer sua função, na mesma do advogado que está atuando na Defensoria Pública, porém o advogado só vai receber no final do processo. Sim. E quando ele emite o ofício, protocola na ordem, demora em média 2 a 3 meses para receber do Estado. E quando você faz um assistencialismo e coloca o seu nome, a sua OAB e assina, ainda corre o risco do juiz despachar dizendo que, como o advogado é particular, ele não dá a justiça gratuita porque prova que existem condições financeiras, já que contratou o advogado, quando não contratou, quando a pessoa às vezes está fazendo até um favor. Sim, sim. Eu não faço em função pela vedação ética, mas eu prefiro fazer de modo gratuito, até destinando a minha verba sucumbencial para alguma entidade de classe que realmente necessite, se for o caso. Mas eu sou plenamente a favor e sou um defensor de que deve-se ampliar esse trabalho. Isso favorece, inclusive, o jovem advogado, a prática do jovem advogado, o advogado que está estacionado. O jovem advogado, quando eu falo, está incluso também o cidadão que tem meia idade e que está entrando na advocacia agora por Pega a carteira de advogado e fala, e agora? E agora, por onde começa? Onde eu começo? Eu acho que é importante. Só permite uma correção. Você falou do jovem advogado, se referindo a mim, que nós temos muito a ensinar. Eu penso o contrário. Eu tenho muito a aprender com vocês. Eu acho que a advocacia ela é feita por aqueles que iniciaram e continuam e vão abrindo espaço para nós advogados. E eu acho que a função do advogado na fase que eu estou é compartilhar com os que estão chegando, inclusive com os que já estão, os que me antecederam, principalmente no que tange ao posicionamento eletrônico, porque muitos vieram da máquina de escrever, eu peguei o período da máquina de escrever. Eu venho da máquina de escrever. Pois é, migrar da máquina de escrever para o computador. E não tenho o certificado eletrônico, não tenho. Todos os meus peticionamentos por sistema eletrônico é feito pela minha filha caçula, que é uma brilhante advogada.
Hoje aqui no Guarujá temos esse problema. O advogado mais antigo Não tem como. não consegue apoio, Não consegue. principalmente, inclusive, infelizmente, do órgão de classe, que vedou a assessoria e o apoio ao advogado mais antigo ou mais experiente, que tem sérias dificuldades no peticionamento eletrônico. E isso realmente é um ponto que precisa ser revisto e o advogado precisa e clama pela ajuda do órgão de classe dele. A OAB Porque senão não consegue auxiliar. fazer. E eu falei, né, que não existem hoje grandes nomes da advocacia e nós acabamos falando aqui o nome de Ivens Gandra da Silva Martins, Sim. que é irmão daquele pianista João Carlos Martins. Sim. E o Ivens tem aí um largo trabalho constitucional, Sem ele que dúvida é um tem. constitucionalista e é hoje, sem dúvida nenhuma, um ícone da advocacia, Sem não dúvida. só em São Paulo, como em Brasília, em todo o território nacional, Sem que é um dúvida. trabalho brilhante. Quer dizer que nem tudo está perdido, nem na ponta de lá dos mais velhos, nem na ponta de cá dos mais novos, que estão começando a engatinhar. Agora, é difícil começar uma carreira como advogado. Sem dúvida é. Ter a confiança do cliente. Sem dúvida é. É difícil. É difícil. Eu comecei militando aqui no Guarujá, minha inscrição é aqui do Guarujá, não tenho ninguém na minha família que anteceda na advocacia, senão um tio-avô já falecido em Bauru, quer dizer, ninguém me abriu portas aqui, as portas que Agora, eu abri tem uma por conta facilidade, né, própria. doutor? Porque eu precisava pegar um dia, ir à Avenida Paulista, na sede da revista dos tribunais, lá no Conjunto Nacional, e mandar baixar 50, 60 tomos Sim, e ficar pesquisando para achar uma jurisprudência. sim, mas eu fiz Hoje muito você isso. vai no Google e digita matar a mulher por causa de uma dentadura. Tem 6. Nosso Tem colega. 6 jurisprudências, não tem? É o colega Dr. Google, né? Doutor Google, Pois é. se você colocar lá, matar a mulher porque ela não tinha dentadura, aparece 6 jurisprudências. 6. Sim. Se qualquer assunto que você colocar, tem. Eu acho que com isso o Ponte de Miranda tá começando a ser extinto, porque eu peguei isso, meu estágio foi todo em São Paulo, e eu peguei biblioteca, muita pesquisa na biblioteca da PUC, muita pesquisa na biblioteca do Tribunal de Justiça, na revista dos tribunais também, e era muito dificultoso, mas forçava a leitura. Ligava para o colega e dizia, Sim. o que é que o colega tem sobre essa jurisprudência? É evidente. E o colega falava, olha, eu estou aqui analisando com muito cuidado. E se criavam-se boas teses jurídicas, não? Se criam ainda boas Ainda teses. sim, ainda tem. Nós Ainda temos grandes bancas muito poetas, competentes. advogados, Sem que dúvida. escrevem com muita facilidade. E tem um aí em São Paulo que escreve com rima, né? Faz petições com rima. Sim. O juiz dá a sentença com rima para zombar, o advogado dá a sentença Sim. com rima. Faz Sim, parte. ou se faz. A advocacia é uma paixão para você? É uma paixão eterna, viu? Eu digo, eu me considero um eterno advogado. Eu sou advogado acima de tudo, sem arrogância, sem prepotência, muito pelo contrário. Não gosto de ser chamado de doutor na rua, muito menos pelos meus pares, mas eu tenho como paixão a advocacia. E isso é uma coisa que está inserida em mim, realmente desde criança mesmo. Eu sempre reclamei. Eu sempre fui muito reclamão, eu sempre busquei os meus direitos e sempre fiz muito por mim, né? O que É a característica do advogado. Aquele que reivindica, aquele que busca, aquele que é sim. sempre diferente. Sim, pelo menos pede, né? Eu acho que a função do advogado é, no mínimo, pedir. Por isso sem existe uma vergonha. petição. Sim, por isso que está aí Somos a petição. peticionários. Peticionários, é isso O mesmo. advogado pede, o juiz concede ou nega. Ou não. Pois é. Ou nega. E nós temos que ter o orgulho no peticionamento, inclusive nós, recentemente, conversando com um jovem advogado, um garoto que eu vi se formar, ele mudou o peticionamento dele, nós escrevemos ao final, pede deferimento, né? E por iniciativa desse meu colega, eu comecei também a constar no final das petições o confia no deferimento. Confia. Confia no deferimento. Eu sou da época do pede e espera. Deferimento. Nós hoje confiamos no deferimento das Porque a nossas esperança ainda é o motivo de vida do ser humano. Sem Quem dúvida. perde a esperança, perde a vida. Sim. Né? Porque tudo está girando em torno da esperança daquilo que há de vir, daquilo Sim. que virá amanhã. Aí entra, inclusive, as teses teocráticas, Sim. né? Vem sempre da esperança, do esperar. Então, eu espero. Nem sempre somos atendidos, mas a esperança, já dizia um outro filósofo, é a última que morre. Sem dúvida. Eu penso que o confiar
está também inserindo a melhor do que vontade de esperar. união, a vontade de Ter união confiança nas classes, é melhor do que né? ter esperança. Melhor do que esperar, melhor do que esperar. Eu acho que o ter confiança também para o profissional ele tem que entender, ele tem que ter consigo que você pediu, o juiz não deu, o tribunal pode lhe dar. Mas não é? É, sem dúvida. Então você tem que confiar naquele deferimento, não importa em qual instância você vai alcançar, mas eu acho que você tem que confiar, sim. Doutor, futuro da advocacia no Guarujá? Eu acho que o futuro da advocacia no Guarujá é nobre. Eu acho que temos muitos bons profissionais. Eu sou cercado de colegas que têm uma notoriedade, um conhecimento jurídico ímpar, uma vontade de fazer. O advogado guarujaense como aquele perfil que eu lhe dei anteriormente, que eu enxergo, é combatente, é combativo, ele está preocupado com as causas sociais da cidade, e eu acho que esse é o perfil que tem realmente vingar. É evidente que existe, claro, sempre pode haver um pequeno embate com relação ao ferimento dos nossos direitos e prerrogativas, mas o advogado está sempre atento, ele pelo menos reclama. O que precisamos ter é esse pensamento, essa combatividade dentro do órgão de classe, porque eu penso que a OAB ela tem que efetivamente representar o advogado. O advogado ele não pode, por conta própria, agir tendo um órgão de classe do mais respeitado dentro da sociedade civil. A OAB ela tem participação incomensurável e importante em toda a história moderna do Brasil. O senhor acredita que tem como unir a classe? Trazer Sem dúvida. todos num só propósito, todos puxando para o mesmo lado? Esse tem que ser o propósito. Eu tenho como exemplo recente a OAB de Itanhaém, que hoje atua dessa maneira. São jovens advogados que compõem a diretoria e são pessoas que estão tendo a primeira oportunidade e eu, como conselheiro regional de prerrogativas, eu recebo muito processos administrativos vindo de Itanhaém, no que nos demonstram um aglutinamento da classe. A classe, ela luta unida, ela reclama unida, se mobiliza unida e festeja unida também. Porque isso é muito importante. Dr. Paulo Fiorotto, para falar o nome completo, Paulo Roberto Fiorotto Rodrigues Júnior, que muito nos honrou com a sua presença, com ideias claras, falando aquilo que é importante, principalmente para a classe dos advogados aqui da cidade do Guarujá. Muito obrigado por ter vindo. O senhor tem 45 segundos para falar tchau. É muito tempo, hein? É muito tempo. 45 segundos na TV dizem que é muito tempo, né, Jonas? Mas inicialmente é agradecer o seu convite, a oportunidade de estar aqui. Me sinto lisonjeado e agraciado pela oportunidade. A minha família, a minha esposa, meus pais e irmãos que realmente sempre me incentivaram na luta, e principalmente aos meus colegas que comigo atuam em prol de uma advocacia, pelo corporativismo do profissional advogado e pensa que podemos fazer a diferença. Eu acho que esse pensamento não pode esvaziar-se em momento algum, até porque a advocacia tem um cenário muito importante, uma participação muito importante na vida história, da sociedade, na sociedade brasileira, sem dúvida alguma. Muito bom. Dr. Paulo Fiorotto, uma honra muito grande recebê-lo aqui. Espero que o senhor venha mais vezes, porque nós temos muito para falar para a nossa sociedade a respeito do trabalho do advogado, que vive para defender aquele que fica desamparado perante o poder público. E aí o advogado faz esse elo, levando aquele que necessita da assistência judicial e jurídica e busca isso junto àquelas pessoas que são incumbidas de julgar os casos, no caso, os juízes, os desembargadores, etc. Uma honra muito grande recebê-lo, que Deus te abençoe, te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.